Quem é mais sábio, o rico ou o pobre? Lição 6. A Bíblia como um guia para a vida. Esta lição tem o textual seguinte: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Comentamos daqui a pouco porque esse versículo, esse textual faz parte da leitura recomendada. Verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Muito importante, estou contando com você. Você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E se é seu desejo permanecer inscrito, verifica se está na cor cinza, está grafado inscrito. É como tem que ficar. Isso muito ajuda na distribuição do trabalho. E aí eu conto com você. Glória a Jesus. Amém. A leitura bíblica em classe será no livro de Salmos, ou Salmo 119, versículos de 97 a 105. Versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Duas coisas que a gente pode observar já nesse versículo é que a linguagem utilizada aqui, ela é na primeira pessoa do singular e também na segunda pessoa. Então, quando o salmista diz, ó, quanto amo a tua lei, ele se dirigiu ao Senhor. É o salmo com palavra de oração. E quando ele fala a parte seguinte, a parte B desse versículo, é a minha meditação em todo o dia. Aí ele está falando de si próprio. Outra característica que tem nesse Salmo 119, mais precisamente, pode ser que tenha em outros, pode ser que não tenha, né? Mas nesse, vamos falar desse, Salmo 119, até como um todo, né? Já falando até do contexto. Ele apresenta os versículos sempre numa rima hebraica, que são duas frases sinônimas, duas frases dizendo a mesma coisa. Esse é um modelo. E por vezes ele também apresenta duas frases com uma falando uma coisa e a outra falando o contrário. É o outro tipo de rima também que a gente chama. Nesse versículo 97, a gente já viu tudo isso acontecer. E ainda tem uma coisa. Todo Salmo 119, olha, isso é difícil da gente escutar, hein? E até lendo em livros é difícil de se ver, hein? Quem não estiver assistindo esse vídeo pode não ter outra oportunidade. Porque isso é raro, o que eu vou dizer agora. Todos os versículos do Salmo 119, e ele é grande, hein? A gente já está aqui no versículo 105. Tinha até histórias, né, antigas que se dizia que em famílias cristãs os pais ameaçavam os filhos. Olha, se não se comportar, vou botar você para ler o Salmo 119. Aí a criança, não, porque já sabia que era muito grande, seria um castigo muito longo. Mas isso, claro que de brincadeira, né? Jamais a palavra de Deus pode ser usada como castigo, porque o próprio conceito da Bíblia, né, como está escrito em Zacarias, é não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, seria uma brincadeira sensata, uma brincadeira sadia. Mas é importante ter isso em mente. Cada versículo do Salmo 119, mesmo que você pegue o versículo isolado, ele sempre estimula
que o leitor esteja lendo a palavra, que o leitor esteja preocupado em ler a palavra, em ler as Escrituras. Então, já nesse 97, quanto ama a tua lei? Ele ama a lei de Deus. É a minha meditação em todo dia. Como é possível meditar na lei do Senhor todo dia? Lendo as Escrituras, não tem outra maneira. Versículo 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Teus mandamentos são utilizados por ti, isso na palavra de oração, o salmista está se dirigindo a Deus, e esses mandamentos me faz mais sábio que os meus inimigos. Ou seja, eu, atentando para os mandamentos do Senhor, fico mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Pois os teus mandamentos estão sempre comigo. Como é possível isso? Lendo a Bíblia. Eu vou fazer essa pergunta e a resposta você já vai poder dar junto aí se você estiver assistindo. 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Para meditar nos testemunhos do Senhor, é preciso saber quais são. E qual é a maneira de sabê-lo? Lendo a Bíblia. Versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Para guardar os preceitos do Senhor, é preciso conhecê-los. E para conhecê-los, o que é preciso fazer? Ler a Bíblia. Versículo 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Como que se observa a palavra do Senhor? Conhecendo-a. E como é possível conhecê-la? Lendo a Bíblia. Agora, versículo 102. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Para não se apartar dos juízos de Deus, é preciso conhecê-los. Qual é a maneira de conhecê-los? Lendo a Bíblia. Depois desse aqui, vamos ainda, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Tuas palavras, as palavras do Senhor, elas descem, aí é uma metáfora, né? Evidentemente. Faz um efeito tão bom, tão suave, tão gostoso, já que usa mel, né? Na boca do salmista. Para isso, é preciso que ele esteja fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Versículo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Aqui está até a diferença entre os mandamentos do Senhor e o que é falso caminho. Para ter clareza nisso, para ter o reflexo de entender isso, para cada dia estar mais afiado nisso, o que é necessário fazer? Ler a Bíblia. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés usava-se naquela realidade, por óbvio não havia luz elétrica, e uma das maneiras para caminhar à noite era usar um tipo de lamparina que se colocava ali fixada ao calçado, né? Ou então uma lâmpada, uma pendurada, mas também que fosse bem no baixo, isso claro, para poder ver a possibilidade de algum risco rasteiro, algum animal rasteiro, né? Por exemplo, ou um espinho, alguma coisa, algum buraco, enfim, andando à noite. Era muito importante ter essa luz do caminho e essa luz nos pés. Então, lâmpada para os meus pés é tua palavra. Como é que a palavra vai ser luz para os meus pés? Eu preciso o quê? Conhecê-la. E como é que eu vou conhecer a palavra do Senhor? Lendo a Bíblia. E claro, lendo a Bíblia e assistindo vídeos como esse, palestras como esse, indo assistir boas pregações da palavra do Senhor. Fica difícil da gente falar indo à igreja, porque aí cada pessoa vai estar numa realidade, cada pessoa vai estar indo numa igreja, eu não sei o que se fala em cada igreja.
Na maioria das igrejas evangélicas se ensina a Bíblia com qualidade, mas isso não é 100%. Pode acontecer um entendimento equivocado de quem está no culto assistindo, assim como também o pregador preletor, às vezes até por um ato falho, trocar um conceito e às vezes pode não haver tempo hábil para consertar aquilo. É claro que se todo mundo estiver bem intencionado, todos estiverem no Espírito, Deus vai fazer o negócio, vai fazer as coisas acontecerem de tal forma que vai gerar um bom entendimento. Mas ainda assim eu faço essa ressalva. Então eu posso responder pelo que eu estou falando, né? Eu estou pregando, ensinando a palavra de Deus. Diga glória a Jesus! Nesse momento aqui é o que estamos fazendo. Então o versículo 105 encerra essa leitura bíblica. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte no exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nessa lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, a Bíblia é um alicerce para a vida. Capítulo 2, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E capítulo 3, a Bíblia e a prudência para a vida. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. A Bíblia é um alicerce para a vida. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. Também é bom a gente ressaltar que vai que alguém não está lembrado ou não assistiu às lições próximas passadas, quando nós falamos bastante sobre esse conceito de inspiração. Então, na linguagem teológica e principalmente nesse trimestre, quando a gente falar em inspirado, a gente está falando do texto bíblico sagrado, o texto que está na Bíblia. Da forma que está na Bíblia. Inspirado, estamos falando aquilo. Aí, bom, para a gente se acostumar, o bom é não misturar as coisas. Então, evitar aquele vocabulário. Fulano ou fulana cantou um hino tão vai dizer o quê? Cantou um hino tão ungido, com muita unção, e vai deixar esse termo aqui para o momento que você estiver se referindo à porção escrita da Bíblia Sagrada. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderão abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Os salmos declaram que a palavra de Deus é, abre aspas, lâmpada para os pés e luz para o caminho, fecha aspas, foi o nosso texto áureo, né? Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso de nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia um lugar escuro.
Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Nesse conjunto de metáforas, a luz é o Senhor Jesus, a luz é a palavra de Deus e as trevas é o oposto disso. As trevas são os pecados, as trevas são os maus caminhos e assim por diante. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como o tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. A síntese desse tópico 1. A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Aí eu acrescento, nosso caminho, se referindo a nós, os que estamos em Cristo. Capítulo 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. O original hebraico para sabedoria, bem como seu correspondente em grego, tem o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que, abre aspas, a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Fecha aspas. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Muito importante esse texto, hein? O conhecimento. Falando de conhecimento das Escrituras. Valeria para qualquer um outro, né? Porque o conhecimento da sabedoria das Escrituras é o principal conhecimento. Ele deveria estar acima de qualquer um outro. O conhecimento das Escrituras, sem a prática, não produz sabedoria. É o mesmo que não conhecer? Olha, é o mesmo que não conhecer, tendendo a ser pior do que se não conhecesse. Por quê? Princípio bíblico, a gente falou isso na lição passada. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se duas pessoas cometem a mesma falha, e um conhece pelo menos de ler, pelo menos de saber o que está escrito nas Escrituras e o outro não, certamente a cobrança espiritual, a cobrança da parte de Deus será maior na direção daquele que cometeu a mesma falha, conhecendo o que a Bíblia, as Escrituras diziam a aquele respeito. A sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo,
Visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Essa lição está sendo bastante baseada no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. E o livro de Provérbios, ele, em grande parte, ele traz ensinamentos do que nós chamamos de ensinamentos horizontais, ou seja, ensinamentos para essa vida, como nós estamos vivendo aqui. E isso é um conjunto do que aparece no Antigo Testamento. A Bíblia tem, por exemplo, assim, princípios. Digno é o trabalhador de seu salário. E aí, nesse caso, se você é um empreendedor, você vai ter pessoas trabalhando no seu empreendimento, pessoas sob a sua liderança, sob a sua chefia, sob a sua orientação. Quando chega o final daquele trabalho, ou no dia que estiver combinado, é importante, é necessário, é direito, é justo, é mandamento de Deus que você faça o pagamento daquela pessoa. Ah, mas pastor, e se tiver acontecido um caso assim, assado? A prioridade é pagar a pessoa que trabalhou para você. Se de todo isso ficar impossível por razões ultra excepcionais, aí você terá que explicar por que você vai atrasar e que providências você está tomando para fazer a correção daquele pagamento o mais rápido possível. Aconteceu agora no Rio de Janeiro algo muito trágico, difícil até a gente adjetivar, mas eu me refiro, pelo que a gente vê na imprensa, pelo que a gente vê nas imagens, nas câmeras de televisão, o assassinato daquele congolês. E algumas versões, as versões principais que aparecem, dão conta de que o rapaz que acabou sendo morto, ele havia trabalhado para aquelas pessoas ali e foi cobrar uma dívida. E aí, no caso, ele não recebeu e acabou sendo espancado até a morte. Literalmente, o que aparece na matéria diz que se tratava de R$200. Pois é, vai ser R$200 a preço de sangue. Se essa história for desse jeito, se for verdade, vai ser R$200 a preço de sangue que aquela família estará economizando. A família do empreendedor, a família do que seria patrão e que deveria ter pago. Esse dinheiro, certamente, eu estou falando a palavra de Deus, então nessa situação cabe profetizar. Certamente, esse dinheiro sairá muito caro para a pessoa que assim agiu, se a história for como está sendo contado na versão aí, porque tem câmeras de televisão mostrando o momento do espancamento, então parece que é o que aconteceu. Se assim for, esse dinheiro será um dinheiro, é o que a gente diz, amaldiçoado. Não tem como esse dinheiro dar certo. Ele vai trazer certamente infelicidade. Salomão escreve, o homem mais sábio que houve no Antigo Testamento, né? Viu uma coisa debaixo do sol. Pessoas que com o dinheiro compram a própria infelicidade. É o caso desses R$200. É comprar com ele a própria infelicidade das pessoas que se envolveram nisso. E a gente precisa, então, fazer esse comentário. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da Palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Acrescento aqui, 1 de Pedro, é a primeira epístola de Pedro, né? Então é 1 de Pedro. Nunca se diz 1 a Pedro, tá? Não era nem para eu ter repetido, senão induz a erro. O correto, 1 de Pedro, ou primeira epístola de Pedro, capítulo 1,
versículos 18 e 19. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que é isso? O que resgata a pessoa do pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E Pedro ainda faz uma colocação bem enfática. Não foi com ouro ou prata, que era a forma de riqueza da época. Se fosse hoje, ele diria, não foi com real, não foi com dólar, não foi com euro, não foi com franco suíço, não foi com nenhuma outra moeda, não foi com diamantes que foste resgatado de vossa vã maneira de viver. Por que é importante a gente trazer já esse versículo? Porque estamos chegando na nossa pergunta de abertura. Hoje nós vamos responder ela bem cedo, né? Quem é mais sábio, o rico ou o pobre? Ora, para a gente responder isso com maior firmeza, e a pergunta não é tão simples quanto parece. Primeiro, a gente precisa saber quem é que vai julgar isso. Porque esse conceito de sábio, a cada hora tem uma denotação. A cada hora ele vai se comportar de um jeito. Quer ver? Por exemplo, houve um concurso público e pessoas fizeram aquele concurso. Dentre essas pessoas, a gente destaca a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A passou no concurso e a pessoa B não passou. Do ponto de vista da organização do concurso, a pessoa, e aí temos que usar esse termo também, a pessoa mais sábia para ocupar, ou a pessoa mais capacitada, que está ligado, capacitado, sabedoria, está muito próximo. Capacitada para ocupar aquele cargo é a pessoa que obteve a maior nota. Nesse ponto, quem é o juiz, como eu perguntei, é aquela equipe que dirige o concurso. Mas no caso da nossa vida, principalmente no caso da vida espiritual, o juiz, o julgador disso será o que Abraão chama o juiz de toda a terra. Será o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não adianta o que eu acho ou o que B acha. Poderá ser o rico e poderá ser o pobre. Vai depender do que achar o Senhor Jesus. E ele vai chamar de sábio aquele que tiver nascido de novo, que o tiver aceitado como Salvador, como Senhor e Mestre. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento e, por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e à sua palavra permanecem na ignorância. Eu costumo dizer que está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, deixando na tela para você. E a antítese disso também é verdade. O afastamento de Deus emburrece o homem. Agora, esse negócio é tão sério na Bíblia que está escrito em Atos dos Apóstolos, palavras do apóstolo Pedro. Mas Deus agora, não levando em conta os tempos de ignorância, manda que todas as pessoas se arrependam. Você percebeu?
Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que enquanto a pessoa não se arrepende dos seus pecados, enquanto não busca o perdão de Deus por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que são ignorantes. O termo pode até parecer pesado, mas quem sou eu para questionar o que está escrito? O que está escrito, como a própria Bíblia ensina, para o nosso entendimento foi escrito. Observe que então poderá haver o rico sábio, poderá haver o pobre sábio. Se vierem em dupla, pode acontecer de os dois serem sábios. Pode acontecer de nenhum dos dois serem sábios, ou apenas um dos dois, porque o que faz diferença é isso aqui. Aqueles que buscaram ao Senhor Jesus, aqueles que se arrependeram de seus pecados. Diga glória a Jesus, diga amém. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor à sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Aí tem que ter cuidado aqui com esse torna-se próspero, tá? Tem no meio evangélico aí a chamada aí doutrina da prosperidade, e ela geralmente é mal utilizada. Geralmente é utilizada com falta de sabedoria. Aquela ideia, se você aceitou Jesus, agora você vai começar a ganhar dinheiro, agora você vai começar a juntar dinheiro, sua casa, você vai mudar para uma casa melhor, vai ter um carro melhor. É bom ter em mente que às vezes isso acontece, e às vezes não, e às vezes até o contrário. Eu não vou explorar tanto isso não, mas apenas para dizer que quando aqui fala de próspero na Bíblia, ela está falando de principalmente prosperidade espiritual, ou na vida espiritual, na comunhão com Deus. Então a Bíblia, quando ela fala em prosperidade, está enfocando isso aqui. É comum acontecer as duas coisas. Eu diria até que é a maioria dos casos. Mas esse negócio de maioria é parente da estatística, né? E de cada 100, 90 dá desse jeito. Mas se você tiver entre os 10, aqueles 90 não adiantaram nada. Eu costumo dizer isso. Estudei estatística, mas eu costumo dizer isso. Quando é para a gente olhar para nós mesmos, se a estatística não nos favorecer, não adiantou de nada. Então é isso. Na maioria dos casos, pode acontecer sim. A pessoa aceita Jesus, e aí tem algumas coisas até muito práticas, né? Que, por exemplo, os vícios, Jesus liberta do vício. E aí a pessoa, se não tinha um comportamento fiel à sua família, ele se passa a ser uma pessoa fiel. E nisso tudo acaba que também a renda do casal começa a render mais e começa as coisas irem se acertando. Essa é a maioria dos casos, mas às vezes não. Às vezes dá o contrário, tem outras situações, eu não vou me ater a isso não, porque não é exatamente o tema da lição. Mas se por acaso você quiser aprofundar isso aí, tiver alguma pergunta mais efetiva, pode fazer aí nos comentários, que aí a gente responde, mesmo que para isso eu tenha que perguntar a alguém que conheça esse assunto melhor do que eu. Amém? O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor à sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio.
Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. A síntese desse tópico 2, Deus é a fonte da sabedoria e, por isso, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Capítulo 3. A Bíblia e a prudência para a vida. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Esse texto aqui, esse parágrafo, tem pelo menos duas expressões aqui que a gente precisa explicar. Uma delas é essa aqui, a humildade para não exibir conhecimento. Essa frase está sendo apoiada em Provérbios, capítulo 12, 23. Eu vou deixar o texto aqui na tela e cabe uma reflexão mais profunda sobre isso aqui. Porque do jeito que está, alguém poderia pensar, a humildade para não exibir conhecimento. Alguém pergunta alguma coisa a você, você sabe, você vai dizer que não sabe para poder ser humilde. E não é assim. Quando Jesus era perguntado, ele respondia, mas dependendo da circunstância, dependendo de quem perguntava, como perguntava, qual era o contexto da pergunta. Então envolvia muita coisa. O que o texto diz é que o sábio, o texto que a gente deixou aqui, o conhecimento dele encobre as coisas, ou seja, fica acima. Eu acho que é a melhor hermenêutica que precisamos fazer disso. Fica acima, de tal forma que, mesmo diante de uma pergunta, de uma situação, o sábio ele responderá e ele sempre terá ainda algo acima daquela sabedoria que alguém pode entender como demonstrada naquela resposta. Isso vai na linha de um provérbio que eu ouvi aí no meio secular, que diz o seguinte: quem fala tudo o que sabe, acaba falando o que não sabe. Então, é um pouco disso, mas para entender isso aqui, se você sabe e chegou o momento adequado, aí é para responder, mas se tratando de questões espirituais, a gente tem que ter muito cuidado. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que não devemos lançar pérola aos porcos. O que é isso? É quando a pessoa se propunha a falar a palavra de Deus e quando as outras pessoas não estavam interessadas em ouvir. Então, isso aí, o próprio Deus diz que não é para falar nada. Paulo chega a escrever: ao pecador herege, depois de uma ou duas admoestação, evita-o. Não é para continuar falando: olha, agora
você vai se convencer com o que eu vou te dizer agora. Faltou dizer mais esse pedaço. Não, Paulo diz, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Deixar esse texto aqui também no quadro. Observe, tem um momento certo de falar, porque às vezes a pergunta, principalmente nas questões de Bíblia, às vezes a pergunta pode requerer uma resposta muito longa, pode requerer, para ser completa, algo muito mais aprofundado do que aquela pessoa que perguntou está em condição de receber. Eu digo do ponto de vista, às vezes é do ponto de vista do conhecimento bíblico e às vezes é a questão da estatura espiritual. Então até isso tem que ser medido. Até que ponto se pode responder. E é nisso que o texto de Provérbio fala, que o sábio ele encobre o conhecimento. Mas não é deixar de dizer, não, eu sei, mas eu não posso dizer para ser humilde. Não é essa a melhor hermenêutica que a gente pode fazer nesse versículo. Tem que ter muito cuidado isso aí, principalmente os professores aí que terão a missão de ministrar essa aula nas classes, que geralmente um ou outro perguntando, essas coisas aparecem. E o outro ponto aqui é o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Aí alguém vai dizer, mas como é que é isso? Esse é o texto de Provérbios 22:3. Eu vou deixar no quadro também. Conhecendo o perigo, aí o sábio ele se desvia do mal. Aquele elogio que Deus fez a Jó. Homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então ele sabe que o mal está ali naquela direção, ele toma outra direção, ele contorna, ele dá a volta para chegar onde ele pretende chegar. Ele não vai passar no local de perigo. Esses dois comentários precisam ser feitos. Do jeito que saiu até na revista, pode gerar aí alguma dificuldade de se extrair o melhor da palavra de Deus nesse caso. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Esse termo é o típico português de Bíblia, né? Eu só vejo esse termo na Bíblia. Nécios. Nécios significa tolos, insensatos. O sinônimo seria esse. A síntese desse tópico 3, a prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações segundo a vontade de Deus. Concluindo, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida eterna. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. E ainda vou deixar aqui 5 sentenças aqui que vai ajudar uma forma de resumo da lição. Número 1. A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o caminho de nós que estamos em Cristo. 2. Deus é a fonte da sabedoria e, por isso, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. 3. Conhecimento das Escrituras sem a prática não produz sabedoria. Ou seja, e a consequência de não praticar tendo conhecimento provavelmente será mais severo para aquele que
cometeu a falha conhecendo as Escrituras do que para aquele que cometeu sem conhecer as consequências no âmbito espiritual, no âmbito do julgamento de Deus, é claro. O que às vezes reflete no horizontal, na nossa vida em sociedade, em família e assim por diante. Às vezes reflete, às vezes não. Número 4, o mais sábio será sempre o que Deus apontar, segundo as Escrituras. Ainda dentro da pergunta, né? Quem é mais sábio, o rico ou o pobre? Se a resposta for dada do ponto de vista de Deus, Deus é a maior autoridade, Deus é o juiz de toda a terra. Para Deus, o mais sábio, se tiver diante de Deus duas pessoas, uma que teme ao Senhor, que guarda os mandamentos, os preceitos, os estatutos, guarda a palavra de Deus. Para Deus, esse será mais sábio do que o outro, independente da condição financeira de um e de outro. Se um guarda, o outro não guarda a palavra de Deus, o que guarda é mais sábio, segundo as Escrituras. E o número 5, os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias, segundo as Escrituras. Você veio até aqui? Deixa o seu like, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, verifique se você está inscrito, tem que estar lá na cor cinza e grafado inscrito. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.